Você já deve ter ouvido falar sobre pesquisa científica e como ela é importante. Mas você sabe exatamente o que é a pesquisa científica? Como ela é feita? O que ela cria de positivo para você aí? Vamos responder a essa e muitas outras perguntas para mostrar como que nós estudamos e pesquisamos dentro da universidade chega até a população. Nosso tema é Pós-graduação, Ciência e Sociedade. E vamos explicar o papel fundamental do conhecimento científico produzido aqui na pós-graduação na melhoria da sua vida. Meu nome é Jamerson Vieira, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e quero saber, o que é ciência para você? Ciência é Eu tô por fora. Agora me pegou. Eu não sei distinguir, mas que seja relatado um lado positivo. No meu entender, é a ciência que vem a trazer benefício para toda a sociedade. Eu acho que é o estudo de tudo, na verdade, porque tudo envolve ciência. A vida, o mundo, enfim, tudo é ciência, tudo está envolvido a ciência. Para mim a ciência é uma base de estudos, análises, quando a gente junta fatos para realmente comprovar que uma coisa está acontecendo, que alguma ação precisa ser tomada de fato. É estudo, é tecnologia, é inovação, é revolução. Ciência UFPE apresenta Programa Pós em Ação. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Sempre quando a gente vai conceituar algo, ele se torna complexo, né? Então a gente sempre diz que aquilo que a gente costuma falar no dia a dia, né? A gente, quando vai conceituar, a gente vê a complexidade que está por trás. Então, a ciência em si, a gente pode dizer o que ela não é, né? O eu acho, por exemplo, não faz parte do contexto científico, porque a ciência, ela parte de uma série de métodos, ela parte de uma série de evidências, ela busca evidência, ela busca construir algo que possa ser verificado, que possa ser testado, ela busca elementos que possam ser averiguados, né? E que não dependem da nossa opinião ou de um mero achismo. Nesse nosso contexto que a gente fala tanto das vacinas, as pessoas anti-vacinas, né? Então, que evidências existem por trás disso que elas estão falando? Que peso científico, que conhecimentos que sustentam aquilo que elas falam? Muitas vezes é baseado no seu simples achismo. O que a questão da internet fez hoje, com essa democratização, é que nem todas as pessoas que falam na internet têm esse compromisso com essa propriedade. O método é quando você tem total confiança na forma que um determinado tema foi abordado. As vacinas, por exemplo, elas não foram disponibilizadas para a sociedade a partir de algo completamente solto, de forma alguma. Ela tem etapas, né? Ela seguiu um método científico. O que foi feito, por exemplo, na China ou na Rússia, pode ser repetido em qualquer parte do mundo. Isso é um método científico, é quando essa forma de trabalhar ela pode ser replicável. E quando isso acontece, dá um grau de confiança muito grande. Embora não seja divulgada, não seja vista, né, como uma coisa popular, um cientista não é um ser de outro mundo. O cientista é uma pessoa que dedica sua vida para estudar, para experimentar e para colocar na sociedade produtos, insumos, tecnologias de qualidade. E, infelizmente, a gente percebe que a população não conhece isso, mas a Covid ela trouxe um raciocínio que a população hoje em dia discute variante viral, eficácia de vacina, e é isso que é preciso, aproximar a saúde, a ciência da população, para que as pessoas entendam que qualquer ser humano ele é capaz de ser cientista. Basta ele ter uma pergunta, basta ele se dedicar para responder essa pergunta, experimentar e demonstrar. É isso que a gente faz com nossos alunos em universidade. É assim que as pessoas se formam. Pós-graduação é toda a ação que você faz após a graduação. Então você escolhe um curso para se profissionalizar e você tem algumas possibilidades após esse curso.
Isso é fundamental, porque a graduação, ela profissionaliza e a pós-graduação, ela coloca a ciência, a pesquisa, a inovação, a tecnologia muito perto do que a sociedade espera da gente, como universidade. Nós temos um país que hoje, nesse contexto da pandemia, que não é pós, o pessoal já está dizendo pós, mas não é pós, estamos no contexto da pandemia, nós percebemos o quanto ainda é necessário que a ciência e a política elas possam caminhar juntas, mas não se tornarem adversárias. E nós temos visto isso como? Na própria implantação de políticas públicas de enfrentamento à Covid-19. Então, as pessoas estão ficando em dúvida sobre o que a ciência diz, não é? E do que a política trata. É importante, né, que um país ele cresça, ele se desenvolva a partir do investimento que ele faz na ciência e na tecnologia. É impossível esse crescimento acontecer se não houver o acompanhamento da ciência e tecnologia em todas as áreas. A representação política precisa ter discernimento sobre isso, a Câmara dos Deputados, né, tanto estadual como federal, como o Senado. Por quê? Porque é de lá onde vêm as aprovações e até mesmo a aprovação para a distribuição dos recursos. Cada vez que nós vemos uma redução de recursos no setor que são fundamental, educação, saúde, né, a gente observa que o investimento da pesquisa e tecnológico, ele sofre uma queda, não é, terrível, o que muitas vezes nos torna dependentes de nações que avançam, estão mais alinhadas com o progresso científico, né, e também com o poder político, e elas conseguem avançar. É preciso que as pessoas observem a necessidade que a gente tem de melhorar a nossa pesquisa, de investir em tecnologia e colocar, sim, o pesquisador brasileiro num patamar que ele merece estar. Ele só não conseguiu ainda porque ele não tem suporte de ciência e tecnologia. Temos instituições de respeito como Fiocruz, Butantan, entre tantas outras instituições federais, mas que não têm o suporte necessário para que os cientistas, pesquisadores, professores e, evidentemente, o mais importante, os alunos que estão se formando, tenham subsídios para trabalhar, tenham condições de se formar e ser, no momento deles, líderes de pesquisa de outras situações. E aí sim a gente consegue crescer. Afinal de contas, a gente tem que, entre aspas, aí, honrar o que diz a bandeira nacional, já que a gente está falando para pessoas que honram, né, o Brasil e que gostam do nacionalismo. A ordem tem que ter progresso. Agora que você entendeu um pouco mais sobre ciência, siga nossas redes sociais no Instagram, YouTube e Facebook. Até o mês que vem.